Eu quero comentar com vocês primeiro o que são FIINFRAs, né? Porque algumas pessoas ainda não entendem esse tipo de categoria. E o mais importante, pessoal, eu preciso trazer para vocês o seguinte: FIINFRA não é fundo imobiliário. FIINFRA é uma categoria diferente de fundo imobiliário. E embora a gente tenha no mercado hoje os FIINFRAs pagando rendimento mensal como os fundos imobiliários, eles são veículos de investimentos diferentes. Ele só tem o FII aqui no nome, né? No nome o FII aqui no começo, que deixa eles semelhantes. A grande diferença básica deles é o fato de um veículo ele ser de renda fixa e o outro ele é um mercado imobiliário. E quando a gente fala de renda fixa, pessoal, um FIINFRA, ele é um fundo de investimento de renda fixa. Ele é um fundo incentivado de infraestrutura. E a gente já vai falar um pouco sobre essa questão do incentivado. Então, o FIINFRA, né, lá, o fundo é Fundo Incentivado de Infraestrutura, Fundo Incentivado de Investimento em Infraestrutura. E ele é um fundo de renda fixa. Aí você pode estar pensando, Eric, então eu posso equivaler ele a um CDB, a um outro? Não, porque vocês já vão ver que tem algumas características diferentes. A grande questão é que o fundo, ele é um fundo de renda fixa, porém, ele tem características de renda variável pelo fato, inclusive, dele ser negociado em bolsa. A grande diferença, pessoal, é que o fundo de investimento em infraestrutura, o FIINFRA, ele investe em veículos de renda fixa, que são as debêntures, que a gente já vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco. Como é que funciona isso? O FIINFRA, ele, vamos pensar numa empresa de infraestrutura ou qualquer empresa no nosso mercado. Ela pode se financiar de algumas maneiras. Ela pode ir no banco, pegar empréstimo, ela pode pegar dinheiro público, por exemplo, no BNDES, fazendo alguns projetos. Ela pode fazer um IPO, ela ir no mercado, lançar na bolsa, ou ela pode emitir dívida, como por exemplo o governo faz. O governo, ao emitir um título público, o que ele faz? Ele emite um título, você vai lá, investe no Tesouro Direto, empresta o seu dinheiro para o governo e o governo te remunera uma taxa. A empresa, ela pode fazer isso também. E esse veículo de dívida que a empresa emite para o mercado de capitais, na verdade, não é o dinheiro para, por exemplo, no banco, é para o mercado de capitais. Então, qual é a maneira que a empresa ela pode se financiar emitindo dívida? É emitindo as debêntures, que são similares aos títulos públicos emitidos pelo governo. Então, é o mesmo esquema. Você tem uma título de dívida de uma empresa é chamada debênture, e o título de dívida do governo é chamado título público. E os FIINFRAs, pessoal, eles investem nessas debêntures de empresas de infraestrutura ou projetos no setor de infraestrutura. Quer ver um exemplo? Por exemplo, vamos pegar empresa. Uma empresa de infraestrutura, ela vai emitir uma dívida para crescer. Por exemplo, uma empresa do setor elétrico, ela vai criar uma linha de transmissão, ou isso também enquadraria em projeto, né? Ela vai fazer uma linha de transmissão e ela precisa de dinheiro. Uma parte ela vai lá, pega no BNDES, e a outra ela pode emitir uma debênture. Então ela pode emitir uma dívida, colocar no mercado e investidores comprarem essa dívida da empresa. E aí, pessoal, quando a gente fala nas debêntures, né, que são as dívidas das empresas, nós temos basicamente três tipos de debêntures: a comum, a incentivada e a de infraestrutura, que é a nova, que é uma debênture nova. E quando a gente fala nas dívidas, a comum é aquela que qualquer empresa pode emitir. Você pode ter uma empresa, por exemplo, que seja a Vale do Rio Doce. A Vale, ela vai quer crescer uma produção, quer fazer uma nova mina, alguma coisa assim, ela vai lá e emite uma debênture. Qual que é a diferença para incentivada? A grande diferença, pessoal, é que por ser um título de renda fixa, então a debênture ela tem a mesma lógica do que um título público. Vocês que investem no Tesouro Direto, não tem o Tesouro Direto IPCA 2045, por exemplo, ele é IPCA mais 6%. A debênture também é assim, é uma debênture IPCA mais 8% que a Vale emitiu.
Então, ela vai remunerar quem comprar essa debenture IPCA mais 8. E aí você pode estar se perguntando, Eric, por que ela paga um pouco mais do que o título público? Porque, no caso de um título público, a garantia é o próprio governo. Então, no pior dos cenários, o governo vai lá e emite moeda para te pagar. Então, para você ter um calote num título público, o Brasil tem que quebrar. Já num calote numa debenture, basta a empresa quebrar. Então, veja que tem uma diferença e por isso que quando você tem um risco maior, você tem que exigir um prêmio maior para você poder investir. Então, só que tem uma grande questão. Quando você tem por exemplo, uma Minerva ou uma JBS, vai lá, emite uma debenture. Essa debenture, pessoal, ela tem o objetivo de crescer a própria empresa. Então ela não tem um objetivo, um foco mais social do negócio. Então ela se enquadra numa debenture comum, ou seja, você investidor investe nessa debenture e na hora do resgate ou na hora dos pagamentos dos cupons, né, dos juros, tem imposto de renda como qualquer título de renda fixa na tabela regressiva. Então se você investe até 6 meses é 22,5%, de 6 meses a 1 ano 20%, até acima de 2 anos que você resgatar você paga 15% sobre o rendimento. No caso de um tipo específico de debenture, que são as incentivadas, o governo criou uma lei para, se a empresa é uma empresa do setor de infraestrutura, não necessariamente infraestrutura, mas que o foco do uso do dinheiro vai ser para um bem comum, para uma melhoria, para uma questão ambiental, por exemplo, ela pode emitir uma debenture incentivada. O que seria incentivada? Ela é incentivada para quem investe. Então, se eu estou investindo numa debenture incentivada, eu não pago imposto na hora do resgate. Então ela é líquida de imposto. Ela é comparável, por exemplo, a uma LCI, a um CRA, a um CRI, que são isentos de imposto. Então é uma debenture que paga, se a gente pega, por exemplo, debentures comuns e incentivadas, normalmente a incentivada paga um pouquinho menos, porque exatamente a comum, por ela ter um imposto de renda, ela acaba remunerando um pouco mais a pessoa, mas obviamente na hora que ela for tirar, ela tem o imposto de renda retirado aí na hora do resgate. Então a incentivada, ela é uma debenture que facilita, que ajuda o investidor. A empresa vai lá e emite uma debenture incentivada, normalmente ligada ao setor de infraestrutura, porque a infraestrutura sempre é uma área voltada para o bem comum, para o bem social. E aí o investidor investe nessa debenture e acaba que ele, na hora de resgatar ou de receber os cupons, né, os pagamentos dos juros dessa debenture, ele não tem retenção de imposto. Então acaba sendo um rendimento líquido. Esse ano, na verdade foi o ano passado, agora não sei, não lembro de cabeça, o governo criou uma lei para criar uma nova debenture, a debenture de infraestrutura. Aí você pode estar se perguntando, Eric, o FIINFRA, ele compra uma debenture incentivada que também é de infraestrutura ou a debenture de infraestrutura? E aí que está a grande questão, é porque essa debenture de infraestrutura, ela é uma debenture nova e a isenção está para quem emite e não para o investidor. Então, essas debentures novas de infraestrutura, elas foram criadas para empresas do setor quiserem investir e ter uma isenção de carga tributária. Ainda não tem, pelo que eu andei estudando e vendo, ainda não tem emissão dessa debenture de infraestrutura ainda. Mas ela, para o investidor, ela não serve, porque não é que ela não serve, ela não tem a isenção, por exemplo, eu vou lá, compro uma debenture de infraestrutura e na hora do resgate ou na hora do pagamento de juros, eu vou ter tributação de imposto. Então, vocês têm que só se acostumar com essa nomenclatura, porque incentivada, ela é uma debenture de infraestrutura, porque ela é do segmento de infraestrutura. Então, uma empresa de infraestrutura hoje, por exemplo, uma Taesa da vida, uma Taesa que constrói transmissão de energia, aquelas torres. Ela pode emitir uma debenture incentivada ou uma debenture de infraestrutura, é ela que escolhe isso. No caso, a debenture incentivada, o investidor tem isenção e a de infraestrutura é ela que vai ter a isenção. Então aí vai ser uma questão que a gente vai ver como vai funcionar isso mais para frente. Mas aonde que eu quero chegar? Os FIINFRAs, eles investem nas debentures incentivadas. Então, eles são
fundos que investem nessa debenture, eles compram essa debenture. E aí você pode estar se perguntando, Eric, qual é a vantagem de você, investidor, investir na debenture diretamente ou investir na debenture através de um FII Infra? Porque, lembra, o FII Infra, ele compra debentures. E aí, voltando lá no começo, quando eu falei da questão da diferença entre um fundo imobiliário e o FII Infra, vamos pegar, Eric, por que o FII Infra ele não pode ser parecido com um fundo de papel? Não, porque o fundo de papel, lembra pessoal, se vocês, eu não sei se todos vocês sabem, mas é importante isso falar. Para um fundo imobiliário ser de papel, ele precisa investir pelo menos 2/3 do patrimônio dele em CRIs, ou LCs, ou em títulos de dívida relacionados ao mercado imobiliário. Por exemplo, se a gente pegar o CPTS, né, que as pessoas adoram quando eu falo do CPTS aqui, ele é um fundo que ele de vez em quando ele desenquadra, inclusive, porque ele tem uma porcentagem do portfólio dele em outros fundos imobiliários muito grande, chegando a ser praticamente 25 a 30%. Já o FII Infra, ele só investe debenture, então ele só tem debenture e instrumentos de caixa, né, para ele poder comprar outras debentures. Então, a grande diferença é que o fundo imobiliário, um fundo imobiliário de papel, ele tem 1/3 do patrimônio dele, onde ele pode investir em outros ativos. Já o FII Infra, ele tem que investir apenas em debêntures incentivadas, tá? E aí, qual é a grande diferença, pessoal? Na verdade, desculpa, qual é a vantagem de você investir ou numa debenture ou investir pelo FII Infra? A grande diferença, pessoal, se vocês olharem aqui, tem alguns pontos importantes. Aqui eu peguei lá no site da XP algumas debentures, né? Que se você pegar lá, é na parte de renda fixa. Então, olha só, por exemplo, tem essa debenture aqui da Origem Energia, que tem um vencimento em 2035, uma rentabilidade de 13,35% ao ano, liquidez do vencimento e pagamento de juros semestrais lá a partir de 17 de junho de 2024, já passou. E ela tem uma aplicação mínima de 1.558. A partir desse momento, pessoal, você já começa a ver aqui, ó, essas debentures que tem um cifrãozinho aqui, são as debentures isentas de imposto de renda, como vocês podem ver aqui em cima, e o fato de ser uma debenture isenta de imposto de renda é a debenture incentivada. Então você tem aqui, ó, debenture da Enalta, debenture da PetroRio, debenture da Origem Energia, essa da EGE, tá vendo? Ela não é uma debenture incentivada. Tá? E aí a gente pode até ver, pessoal, que pela rentabilidade ela é um pouquinho maior, até, por exemplo, que essa da Recôncavo aqui, que tem o mesmo ano de vencimento, ó, 2031. Ela remunera 14,20, essa aqui remunera 15,50. Aqui você olhando, pessoal, a gente já tem algumas coisas para a gente observar das vantagens de você investir no FII Infra, num veículo que tem debentures lá dentro, em vez de você investir diretamente numa debenture. Primeiro, liquidez. Olha só, eu comprei essa debenture da Origem Energia, investi lá 1.058 para comprar uma aplicação mínima nela aqui, para comprar uma cota, uma unidade dessa debenture. Precisei do dinheiro mês que vem. Não vou conseguir usar o dinheiro, porque a liquidez dela é só no vencimento. Embora eles coloquem no vencimento aqui, mas você pode entrar em contato com a corretora e pedir para ela tentar negociar essa debenture no mercado secundário. Mas olha só a dificuldade que isso acarreta, porque você tem que investir e se você precisar do dinheiro, você vai contar com que alguém no mercado secundário compre. Por quê? Aqui eu investi diretamente na Origem Energia. Se eu quiser vender, a Origem Energia não vai recomprar de mim. Eu tenho que me virar para vender para alguém. Então eu preciso contar com o mercado secundário, a corretora aqui me ajudando para poder vender. Então a liquidez de uma debenture é muito ruim. E no caso do FII Infra, como é que funciona, pessoal? O FII Infra, ele é assim como um fundo imobiliário, essa é a semelhança de um fundo imobiliário, ele é um fundo fechado. Como é que funciona? O fundo, ele capta dinheiro de todos os cotistas no IPO inicial, recebe lá 100 milhões, aí ele vai lá e compra um monte de debenture. Fica com as debentures dentro dele, como se fosse ele um investidor. Ele investiu em várias debentures. E aí ele pega esse patrimônio dele e divide em cotas. O que são negociadas? São as cotas. Então eu invisto em cota, eu não invisto diretamente na debenture, eu invisto na cota daquele FII Infra. Então, quando eu compro
quando eu vendo, eu não estou vendendo a debênture, eu estou vendendo a cota do FIINFRA. Já no caso da debênture aqui, você está negociando a próprio ativo, então você precisa que alguém compre a debênture. E aí a gente já começa a ver a questão da liquidez. Por quê? Como o FIINFRA é um ativo negociado na bolsa, eu posso comprar hoje e se eu quiser eu vendo amanhã, ou eu vendo hoje também. E aí, pessoal, a única diferença é que a liquidez são 2 dias, assim como qualquer ativo, a liquidação, né? O dinheiro cai na minha conta 2 dias úteis. É como qualquer ativo na bolsa, né? Embora o dinheiro fique lá disponível para você comprar outros ativos, mas para você resgatar esse dinheiro para sua conta, são 2 dias úteis. Então, eu posso comprar e vender a hora que eu bem entender. Já aqui, eu preciso que alguém compre essa debênture no mercado secundário. E obviamente, pessoal, quem for comprar essa debênture vai exigir algum prêmio para ela poder tirar, para poder comprar de mim. Então, provavelmente eu posso ter até um pênalti nisso, eu posso perder dinheiro nessa operação, porque quem está comprando a debênture, ela fala, poxa, por se eu para eu comprar de você, eu posso comprar no mercado primário, na corretora, então, para eu comprar de você, eu quero ter uma vantagem nisso. Então ele vai e pode ter um pênalti você, então você pode até acabar perdendo dinheiro. Outro ponto de diferença, de vantagem de você investir em FIINFRA, valor inicial. Aqui eu peguei algumas, pessoal, que tem até um valor baixo de investimento inicial. Olha só, para você entrar nessa debênture da Origem Energia ou da Petro Recôncavo aqui, que são debêntures incentivadas, você precisa de 1.058 ou 1.037 para começar. Já um FIINFRA, pessoal, você com R$100, R$150, você consegue comprar uma cota. Então, o investimento inicial é muito mais barato. Então, você consegue entrar no mercado, no segmento de FIINFRAs, de debêntures incentivadas, com muito menos recurso. Então não tem muito sentido, pessoal, na minha visão, você investir diretamente num FIINFRA, numa debênture, desculpa, sendo que você pode ter um veículo, você tem um veículo que é muito mais democrático e principalmente a liquidez, que você pode sair a qualquer momento. E um outro ponto que a gente vai ver na frente quando eu estiver falando sobre os FIINFRAs é a questão da diversificação, pessoal. Olha só, quando eu invisto num FIINFRA, eu compro uma cota de um FIINFRA, esse FIINFRA tem no portfólio dele 50 debêntures que ele comprou. Já aqui, eu estou comprando apenas uma. Então, se, por exemplo, a Origem Energia tiver algum problema, todo o meu dinheiro está nessa debênture, está direcionado a apenas uma empresa. Olha só o risco que você tem de ter um problema. Por quê? Eu investi, por exemplo, eu tenho R$1.000, eu tenho 1.058, eu posso comprar 1.058 da debênture da Origem, ou eu posso pegar 1.058 e comprar um FIINFRA que tem 50 debêntures lá dentro. Que se uma der problema, eu tenho outras 49 tranquilas. Já aqui eu tenho o risco totalmente voltado para apenas um ativo. Então você perde a diversificação. Pessoal, para mim não faz muito sentido você, obviamente, você investir diretamente numa debênture em vez de investir no FIINFRA. Obviamente, pessoal, que existem algumas questões que você tem taxas, que o fundo ele tem uma administração, que ele vai te cobrar uma taxinha. Então, pode ser que você tenha um pouquinho mais de rentabilidade investindo diretamente numa debênture, mas não faz o menor sentido em termos de risco-retorno. Então, pessoal, esse aqui é um ponto muito importante. Se você quer se expor a esse tipo de veículo, a debêntures de infraestrutura, investir no segmento de infraestrutura, o melhor veículo é o FIINFRA, não tem comparação. E outra, pessoal, quando a gente fala de infraestrutura, a gente está falando de um segmento no país que é um segmento que é muito precário, que ainda precisa crescer demais, pessoal. A gente vai falar dos tipos, inclusive como é que a gente avalia o FIINFRA, tem muita coisa para crescer. Então, o segmento de infraestrutura, quem anda o país aí sabe o quanto que a gente precisa melhorar saneamento, precisa melhorar rodovia, precisa melhorar parte de energia. Então tem muita coisa para ser feita. Então é um potencial imenso para investimento. Então tem um futuro muito grande esse setor, esse tipo de investimento. Mas voltando, pessoal, como é que a gente avalia então uma debênture? O ponto principal, pessoal, é a avaliação do segmento que ela está exposta. Por quê? Quando a gente fala de segmento de infraestrutura,
nós temos aqui 3 segmentos principais, que são energia, saneamento, transportes e outros. No caso, são esses aqui os 3 principais. Falando primeiro de energia, que é o segmento, acho que é a maior exposição de debêntures incentivadas hoje, que é o segmento de energia, nós temos 3 segmentos. Isso aqui vale inclusive para você, investidor, quando você está investindo em uma ação do setor de energia. Você tem empresas de geração, tem empresas de transmissão e de distribuição. Obviamente a geração é aquela empresa que gera energia, ou seja, ela tem uma concessão que ela precisa gerar tantos megawatts, quilowatts, sei lá o nome, a quantidade de energia. Então ela tem que construir uma hidrelétrica. Já a empresa de transmissão é aquela empresa que vai levar a energia, vai construir a linha de transmissão para levar a energia lá da geração, lá da hidrelétrica, até a cidade. E aí passa para a distribuidora distribuir a energia para as casas. E se vocês observarem aqui, pessoal, eu coloquei algumas cores aqui. Por quê? Quando você estiver avaliando um FII Infra, você tem que avaliar o seguinte: empresas de transmissão são as empresas mais seguras. Por quê? A empresa de transmissão, pessoal, por exemplo, uma Taesa, uma Transmissão Paulista, qual que é o objetivo dessa empresa? É construir, ela tem um contrato de concessão com o poder público de 30 anos, onde ela é obrigada a construir tantas linhas de distribuição. E olha só que interessante, a transmissora, ela recebe o dinheiro sem tá passando energia na rede. O que ela precisa é disponibilizar a transmissão. Então, se não tem uma geração numa ponta, ou se não tem a distribuidora na outra ponta, ela não tá nem aí. Ela construiu e está lá disponibilizado. Então, a gente tem muita coisa para transmitir, porque a gente tem focos de gerações. A gente tem geração lá na Amazônia, tem geração na parte do Porto, na parte do Rio Madeira, tem várias, assim, são espalhados. Então, você precisa ter a transmissão para trazer, por exemplo, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Então, a transmissão é um segmento mais seguro. Eu deixei amarelinho aqui a geração, por mais que você tenha contratos de concessão que são longos também, mas uma empresa geradora, ela recebe ela fala, você tem que gerar tantos megawatts nessa geração aqui. E aí ela tem alguns fatores, algumas intempéries que podem afetar a geração. Por exemplo, o clima. Se você vai construir uma hidrelétrica, você precisa de chuva, você precisa que tenha chuva disponibilizada, que tenha reservatórios, você tem toda a questão de problema ambiental quando você vai fazer alagar uma área. Só ver quem lembra aí da época da Belo Monte, né? Aquela questão da usina que construiu, que teve aquele alagamento, teve a questão de comunidades indígenas também, né? Peraí, eu só estou mexendo no microfone aqui para não ficar muito alto o som. Então, a geração, ela, por mais que ela seja um segmento mais conservador, inclusive pela questão de ter contratos longos de concessão, mas ela tem alguns impactos grandes. Já a distribuição, pessoal, se você pega um FII Infra que investe em distribuição, você tem que ficar atento, porque a distribuição, pessoal, é a ponta mais fraca do segmento de energia, porque ela vai direto no consumidor. Por exemplo, uma transmissora, ela colocou lá a transmissão, o governo vai pagar ela. Já a distribuição, eu simplesmente posso deixar de pagar minha conta. Eu não quero pagar minha conta. E aí, o governo não deixa de pagar. Já a pessoa física, ela pode deixar de pagar a conta. E tem um outro fator, que aqui no Rio de Janeiro é muito forte, que é a questão de gato. Então, a distribuidora, ela tem que... Quem normalmente paga isso é as pessoas que pagam a conta de luz, acabam pagando pelos gatos. Então, é difícil uma distribuidora. A gente só vê a questão da Light aí, né, pessoal? A gente vê a Light entrando em recuperação judicial, várias geradoras, né, várias distribuidoras sofrendo porque ela está na ponta mais fraca do elo da geração de energia. Então, avaliando os segmentos, você pega... segmentos de transmissão e geração são os segmentos mais seguros para você investir no FII Infra. Quando a gente fala de saneamento, pessoal, a gente está falando do marco do saneamento, que são... Pessoal, o saneamento é um segmento tranquilo porque as pessoas continuam tomando banho, as pessoas continuam consumindo água, que é a água que leva, a água que faz tomar banho. Então, não importa qual é a classe social que a pessoa tem, ela vai continuar tomando banho, ela vai continuar bebendo água, então ela precisa que a água chegue até lá. E o marco do saneamento, pessoal, trouxe alguns pontos que, inclusive, a gente ainda não viu o marco do saneamento funcionar bem, mas é um baita de um segmento interessante para ter na carteira de FII Infra. Quando a gente fala de transportes, pessoal, a gente fala
Da mesma maneira que a gente tem de energia, a gente tem basicamente três segmentos. É a construção de rodovias, são as ferrovias e a concessão tanto de ferrovia quanto de rodovia. E eu coloco aqui, pessoal, em termos de cor, tanto ferrovia quanto rodovia construção, como segmento um pouco mais seguros, porque você tem a empresa lá que vai construir, então ela não depende muito, por exemplo, de alguns aspectos. Por exemplo, uma concessão de uma rodovia, eu gosto de usar o exemplo pior aqui, é uma concessão de rodovia que, por exemplo, ela vai colocar um pedágio. Então, a receita dela depende da quantidade de carros que estão passando lá. Já no caso da construção da rodovia, é a mesma situação da transmissão. Eu independe da quantidade de carros que vai passar lá. Eu vou construir a rodovia, vou construir a ferrovia, eu vou disponibilizar a linha, tanto a rodovia quanto a ferrovia. Já a concessão é operar. Então, por exemplo, eu faço uma concessão e eu preciso que, para eu ter lucro, para a empresa ter lucro, que passe tantos carros no pedágio. Se eu tiver algum problema com uma pandemia, que as pessoas pararam de sair, a concessão se ferra, pessoal, porque ela já investiu e às vezes a concessão tem algumas regras que pedem com que as empresas invistam na rodovia, melhorem a rodovia, então ela depende, por exemplo, do pedágio, ela depende que que as pessoas passem e usem o pedágio. E a gente sempre vê algumas pessoas aí fugindo de pedágio, cortando o caminho, que é o natural, né? Ninguém quer pagar pedágio. Então, concessão é um dos tipos mais complicados de transportes. E, pessoal, e outros setores também que são um pouco menos representativos, embora tenha bastante coisa, que é telecomunicações, óleo e gás, segmentos financeiros, entre outros, pessoal. E um outro ponto para a gente fechar aqui a parte de análise, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas ele é bem completo. O que analisar no FINFRA? Pessoal, continuando com essa questão de o que analisar, muitas pessoas se param na questão do P sobre VP. E eu digo para você, P sobre VP não deve ser usado para análise de FINFRA como você usa para fundo de papel. Por quê? Olha só. Lembra, como é que é o formato de um FII-Infra? Ele é basicamente debêntures lá dentro dele. Então são dívidas que, obviamente, se você somar todas as dívidas, você tem o valor patrimonial dele lá. Só que tem um ponto que é o seguinte, pessoal, olha só nesse exemplo hipotético para vocês verem como você olhar apenas para o P sobre VP de um FII-Infra, você pode estar perdendo uma grande oportunidade. Vamos supor a seguinte situação. O VP de do FII-Infra XPTO11, ele tem R$100 por cota, é o VP dele, e a carteira dele de debêntures está rendendo IPCA mais 3. Tá? E no mercado, essa cota está sendo negociada a R$100. Ou seja, se você dividir os R$100 do mercado pelo 100 do VP, você tem o P sobre VP 1, então tá ok. E aí você tem uma seguinte situação, esse fundo, ele troca as debêntures dele na semana seguinte, ela troca, ele vende uma quantidade de debêntures de IPCA mais 3 e recompra na mesmo montante financeiro debêntures IPCA mais 6. O que isso significa, pessoal? O VP continua 100 por cota, porque ele não aumentou o volume financeiro. Lembra, o que é o VP? É você somar todas as dívidas. O que ele trocou? Ele trocou debênture 3 por debênture mais 6. E aí o mercado passa, poxa, esse fundo agora ele está tendo um carrego, esse aqui tinha IPCA mais 3, esse aqui passa a ter IPCA mais 6, ou seja, ele vai trazer mais retorno do que esse. O que acontece? O mercado começa a pagar mais caro, obviamente, eu estou tendo mais retorno, e aí se você olha na conta, o mercado paga 110 e o VP está 100, dá 1 sobre 1.1, então eu falo, poxa, eu não vou comprar essa debênture porque ela está com o P sobre VP de 10% de ágio, só que a debênture está rendendo mais do que rendia a carteira, então você está tendo mais retorno, você vai ter mais dividendo ali. Então, tome muito cuidado, pessoal, com a avaliação de P sobre VP de FII-Infra. Ele é diferente, inclusive, de fundo de papel. Por quê? E até por isso, pessoal, que se vocês observarem, quando vocês forem comprar um FII-Infra, não olhem o valor patrimonial do relatório porque ele é desatualizado. Olhem no site da Ambima. O site da Ambima, por exemplo, eu peguei o FII-Infra da Capitânia, lá, o CPTI. Ele tem lá o valor patrimonial do dia, na verdade dá alguns dias, né? Dá uns 3, 4 dias de diferença para o real, mas é muito mais atualizado do que o que está no relatório. Então, por exemplo, é esse valor patrimonial que você tem que olhar, porque esse aqui, de fato, você está vendo a realidade. E aí, pessoal, eu trouxe aqui para vocês, eu vou pegar aqui na internet, deixa eu abrir aqui.
Aqui, pessoal, eu trouxe aqui, ó. Se vocês entrarem lá no site da Ambima, eu peguei aqui, você pega aqui embaixo, tem todo o histórico de valor patrimonial do fundo. Olha só, no dia 5/8, dia 2/8, dia 1/8, todos os dias a Ambima atualiza o valor patrimonial. Hoje é dia 8, então, ó, da dia 5 tá dando 3 dias de diferença, então é esse o valor patrimonial que vocês devem usar. Beleza, pessoal? Então, agora que a gente já entendeu o que são os FIINFRAs, se a gente fechar o nosso vídeo aqui, é importante que vocês entendam que, primeiro, obviamente, eu não estou nem recomendando nenhum que vocês comprem, né, sem um estudo, sem saber analisar os ativos de fato, né. Aliás, se você quiser aprender a analisar, é só não precisa nem ser membro do canal, é só acompanhar mensalmente os vídeos que eu analiso esses ativos todos os meses aqui. Mas, inclusive, agora, se você quiser saber o preço mesmo, que é o meu preço de compra, aí, se tornando membro, você vai ter acesso a isso. Mas o que é importante é que o FIINFRA, para mim, ele é um ponto, um ativo fundamental para você ter em carteira. Por quê? É uma diversificação muito bacana, porque você está investindo num setor que tem um potencial gigantesco de crescimento. A gente tem visto e sabe o potencial que a gente precisa alcançar em infraestrutura. Pessoal, a gente tem hoje pessoas, uma grande parte da população que vive com esgoto a céu aberto. A gente vai, a parte de modais, a gente não tem um transporte eficiente, a gente pega malha rodoviária, malha ferroviária, então a gente tem muito para investir, a gente tem muito que crescer. Então, a gente está engatinhando ainda, tanto em fundo imobiliário, FIINFRA, FIAGRO também, que é um segmento de investindo no segmento do maior PIB, né, que é o agronegócio. Então esses ativos a gente tem muito que crescer, e FIINFRA, eu sou apaixonado por essa classe de ativo. A questão de você ter um veículo muito eficiente para você investir em dívidas de grandes empresas e de grandes projetos de desenvolvimento do nosso país. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acho que vale a pena, porque assista novamente, porque acho que quem assistir esse vídeo vai ter um conhecimento muito grande para poder, se não tem FIINFRA na carteira ainda, considerar colocar esse ativo na carteira. Tá bom, pessoal? Então, e se você tiver, como eu vou voltando a falar, se você tiver interesse em ter o acesso aos relatórios que eu faço de oportunidades, tanto de fundo imobiliário, FIAGRO, FIINFRA, ações, ativos internacionais, seja membro Plus do canal que está aqui embaixo. Agora, se você quiser um acompanhamento, que eu pegue na mão mesmo, que eu avalie sua carteira, que eu te ajude a fazer os aportes mensais, quando você tiver dinheiro, te ajudar a definir qual ativo que você vai investir, aí se torne membro Star, que vai ser bem bacana, tá bom? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Feliz Dia dos Pais e até o próximo vídeo.